dia, quinto ano. Hoje é segunda-feira. Estamos no dia 17, não é, Pirulito? 17 de agosto, minha gente, segunda-feira. Eita, eu gosto muito da segunda-feira porque eu passo o final de semana bem agarradinho, assim, com meus bebês, com o Tite, com o Pirulito, com a Angelina. E na segunda-feira eu estou com vocês de volta. Espero que o final de... Eita, quase que não sai. O final de semana de vocês tenha sido muito agradável. Se não foi, a semana vai ser muito abençoada, tenho certeza, né, Pirulito? Então hoje é que dia 17 e a gente tá no mês de agosto, né, não, Pirulito? Então vamos dar bom dia para os nossos componentes. Bom dia, quinto ano da manhã, bom dia, quinto ano da tarde, bom dia, quem? Dona Risonha. Solta a energia, mas meu Deus, aqui viu esses dois. Então vamos embora, ok? Liberar o quê, Pirulito? Solta o take! E vamos começar a aula, né? Um beijo pra vocês. Solta beijo. Bom dia, quinto ano. Hoje, segunda-feira para vocês. E a semana está começando cheia de luz. Espero que o final de semana de vocês tenha sido muito bom, muito relaxante, muito em família. E hoje a gente vai fazer logo de início a página 14 de operações, tá? Como a gente tem um novo kit, que é o kit C, quem ainda não buscou tem que pegar na escola. Aí a gente vai ter mais uns livrinhos pra gente trabalhar. Aí vai ter dia que ela vai fazer operações, aí vai ter dia que ela vai fazer oficina de negócios, aí vai ter dia que ela vai fazer caderno. Então a gente vai ficar nesse sistema de caderno, de livro, de outros livrozinhos, e aí a gente vai indo, beleza? Então hoje, na página 14 de vocês, nós vamos ter as 4 operações: adição, subtração, divisão e multiplicação. E depois nós vamos ter o segundo quesito, que é um enunciadozinho, tá bom? Então vamos lá. Tia Carla botou 4 continhas parecidas para vocês no quadro e a tabuada de 47, porque hoje à tarde no Google Meet eu vou perguntar a vocês a tabuadinha de 47, tá bom? Então, preparados? Vamos prestar atenção na aula de Tia Carla e depois vocês vão dar pausa e vai fazer a atividade de vocês na apostila de vocês, que é bem similar: conta de dividir, conta de adição, conta de subtração e conta de multiplicação. Beleza? Vamos lá começar? Aí a gente vai começar primeiro pela conta de dividir. Deixa eu vir pra cá. Temos aqui, ó, 6.723 dividido por 47. Tia Carla vai fazer de 47 porque a gente hoje vai dar a tabuada de 47. Então, desde a semana passada vocês estão estudando. Então, pra gente ter melhor contato, eu vou fazer de 47. Fiz a tabuada em pé, mas eu gosto de trabalhar com a tabuada deitada. Por quê? Porque eu trabalho a tabuada e minha multiplicação. Então, eu venho pra cá, tá bom? Aí eu faço isso, ó, 67. Vou olhar na minha tabuada de 47, quem chega perto de 67. Lembrando que eu não posso passar dela, né? Então, quem chega perto de 67 é 47, porque 94 passou, então não pode. Então eu vou por 1. Aí eu boto 1 aqui, que dá menos, que é por 1, 47. Eu boto 47 aqui. E aí eu vou subtrair. 7 para 7, nada. 4 para chegar em 6, 2. Desce o próximo número. É interessante e é melhor para vocês não se perderem. Quando vocês descerem, vocês colocar esse apóstrofo em cima, para vocês não se perderem. 2, 0, fica 20. 20 eu não posso porque a tabuada começa por 47. Então eu desço o próximo, 203. Daqui da tabuada de vocês de 47, que vocês já estão na cabecinha, qual é o que aparece próximo a 203? 188, que dá por 4. Então eu boto 4 aqui, 188. Então vamos lá? Eu tenho 8 para chegar em 3. Não posso, tia Carla, eu vou 8 para 13. Então aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloco 5, ok? Agora eu tenho 8 para 0, posso? Não, porque eu tenho que riscar, porque eu não peguei emprestado. Então, risquei aqui, ó, 9 para 10. 9, 10, fiquei com 1. Risco o coleguinha de novo, porque todas as vezes que eu subir, eu preciso riscar. Então, vai ficar 2 para 2, 0. E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou fechar minha conta e acrescento 0 no quociente. Beleza aí? Resolvido? Vamos para subtração, que é continha de menos, que vocês dizem, né? Todo mundo ok? Lembre que temos uma regra em subtração. O numeral maior sempre fica na parcela de cima, no caso, minuendo.
8 para 9 eu não posso, porque é menor, então eu vou deixar ele grande aqui, ó. 9 para 18. Então eu tenho 9 na cabeça, eu vou contar até chegar em 18. Bora lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quantos dedinhos que ela ficou? 9. Aí eu venho aqui no meu vizinho de baixo e vou riscá-lo, porque eu peguei emprestado. Então eu vou ficar 10 para 4, eu posso não, vou 10 para 14. Então vamos botar 10 na cabeça e 4 na mão. 10, 11, 12, 13, 14. Então eu boto 4, subo 1. Pra cá, escorrego 1. 8 para 7, pode? Vai 8 para 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu 9. Se eu peguei emprestado aqui, eu vou ter que devolver pra cá. Então eu tenho 2 para chegar em 3. 2, 3. Fiquei com 1. Resolvido minha subtração. Então vamos pra cá. Então aqui deu 1949, tá, gente? Vamos multiplicar para depois a gente somar? Que multiplicação vai demorar só um pouquinho, mas vamos lá. Se eu tenho uma tabuada de 9 na minha cabeça, eu vou fazer bem mais rápido. 9 vezes 2 ou 2 vezes 9 vai dar 18. Coloco 8 e subo 1. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9 vai dar 27. Mas subir 1 vai ficar 28. Então sobe 2. 9 vezes 4 ou 4 vezes 9 vai dar isso, 36. Mas subiu 2. 36, 37, 38. Sobe 3 agora. 9 vezes 6 ou 6 vezes 9. Quanto dá? 54. Muito bem, mas subiu 3. 55, 56, 57. Coloco o sinal de mais embaixo do primeiro numeral. Por quê? Porque agora a gente vai multiplicar o grupo da dezena. Então, eu elimino o grupo da unidade aqui. Aí eu vou por 5. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 vai dar 10. Muito bem, eu boto 0 e subo 1. 5 vezes 3 vai dar, ou 3 vezes 5 vai dar 15, mas subir 1, 16. Sobe 1 aqui no coleguinha. 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 vai dar 20, mas subir 1, 21. Então, para vocês serem bem mais práticos, é importante vocês estudarem a tabuada, porque vocês ganham tempo para resolver outras coisas. 5 vezes 6 ou 6 vezes 5 dá quanto? 30, muito bem, mas subiu 2, 32. E agora a gente vai somar, porque eu já multipliquei. Ok? Então vamos somar. Se eu só tenho 8 aqui, automaticamente eu vou descer o 8. Se eu tenho 8 mais 0, automaticamente eu vou descer o 8, porque o 0 é neutro. Eu tenho 8 mais 6. A gente sempre coloca o número maior na cacholetinha, na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boto 4 e subo 1. 7 com mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 5 mais 2, 5, 6, 7. E eu desço o 3 que ele está sozinho. 379.488. Beleza? Vamos para o próximo. Continha de adição. Temos 3 parcelas. Lembre que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Não precisa vocês deixarem muito agarradinho a conta e depois deixarem espaço bem grande na folha. Não precisa, a gente, ó, dá pra ver tudinho e tia que ela tá deixando espaço. O número maior dessa coluna é o número 4. Então eu vou botar ele na minha cabeça, vou mentalizar ele. 4 mais 3, 5, 6, 7. Automaticamente o 7 vem pra cachuleta e eu coloco 2 na mão. 7, 8, 9. Qual é o número maior dessa coluna? O 7. Então ele vem pra minha cabecinha. 7 mais 2, 7, 8, 9. Porque o 0 é neutro, então aí nessa conta eu não conto. 9. 9 mais 3. Eu tenho 9 na minha cabeça, porque é o número maior. Vou colocar 3. 9, 10, 11, 12. 1.299. Então aqui estão nossas 4 operações. Fiz a divisão, precisei da tabuada, então estou aqui como meu apoio. Fiz a adição, subtração e multiplicação. Vocês vão fazer esse mesmo sistema no primeiro quesito de vocês. No primeiro quesito de vocês vão precisar fazer a tabuada de 13. Mas a gente já estudou a tabuada de 13. Quem tem a tabuada de 13 na cabecinha, beleza, não vai nem precisar fazer a conta. Lá embaixo temos assim.
Segundo quesito, né? Que tá o número 1, mas vocês botam 2. Cândido possui 3 cédulas de 10 reais. Então, eu vou fazer uma continha aí para saber quanto é que dá 3 cédulas de 10 reais. Precisa multiplicar para a gente trabalhar a conta. Já sabe de cabeça, beleza. Mas a gente precisa fazer a conta para trabalhar a vírgula e o processo da multiplicação. Porque vocês ainda têm dúvida que eu pergunto 3 vezes 0 e tem gente que diz 3, tá? Então, vamos armar a continha aí, colocar 10 vezes a quantidade de cédula. São 3 continhas aí. E 5 cédulas de 5 reais. Vai fazer o mesmo sistema. Tracinho, 5 reais vezes a quantidade de cédulas. Vou descobrir o valor que eu vou ter. 5 reais. Eu tenho 5 cédulas de 5 reais. Aí eu vou saber quanto ficou. E depois eu quero saber o total de dinheiro que vai ter. Então, eu vou somar a primeira conta, que foi das cédulas de 10, e com a cédula de 5. Então, vocês vão precisar fazer 3 continhas. Beleza? Quando vocês terminarem de fazer a continha daqui, que está muito fácil, da página 14 de operações, vocês vão fazer o quê? Vai terminar tudo devagarzinho para não complicar o conteúdo, que a tia Carla sempre fala isso. E aí vocês vão pegar o livro de vocês de história. Hoje a gente vai falar da vinda da família real para o Brasil, tá bom? Então agora vocês vão fazer aí, pausa o vídeo. Quando terminar eu vou soltar um videozinho explicando um pouquinho para a gente começar a nossa conversa. Que história é isso? Foi algo que passou e agora a gente está conversando algo que foi, ó, lá atrás. Então a gente entra no túnel do tempo para reviver o que aconteceu há 1800 e bolinhas, tá bom? Então vamos lá, façam operações aí e em seguida vocês vão ver o videozinho e a gente começa a nossa brincadeira. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal.
Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Vamos lá falar sobre a vinda da família real para o Brasil, tá? Então, lá no século XIX, estava acontecendo um conflito danado de Napoleão contra a Inglaterra. Napoleão Bonaparte. E aí, o que aconteceu? Napoleão Bonaparte, por ele estar perdendo o conflito com a Inglaterra, ele mandou fechar os portos. Lembre que antigamente o meio de circular, de levar comida, de comprar, de sair, era através dos navios, das caravelas e tal, através do mar, dos portos. E aí ele mandou fechar todos. E nesse momento que ele mandou fechar, ele chamou de bloqueio continental, porque ele bloqueava o pessoal, né, que vinha dos outros continentes, por isso bloqueio continental. E aí o que aconteceu? O rei de Portugal, que era Dom João, ele tinha negociação com o pessoal da Inglaterra. Vamos lá pensar, se Napoleão Bonaparte estava com conflito com a Inglaterra, automaticamente o rei Dom João, sendo coligado com a Inglaterra, Bonaparte ia bater lá em Portugal também. E foi o que aconteceu. Bonaparte sabia que Portugal tinha negociações com a Inglaterra, então invadia Portugal. Antes dele começar a invadir Portugal, todo o pessoal da coroa portuguesa, no caso, quem estava lá, central, era Dom João VI. E aí, Dom João VI disse o quê? Pensou, vamos embora para o Brasil. Porque, querendo ou não, eles sentiam que o Brasil era deles, né? Só que o Brasil, a gente viu que estava nas revoltas para realmente se desligar de Portugal. Mas ainda Portugal mandava aqui no Brasil. E como Napoleão Bonaparte estava querendo invadir Portugal para pegar Dom João VI, porque ele era coligado com o pessoal da Inglaterra, então o pessoal veio para cá. Automaticamente o pessoal da Inglaterra ajudaram, né? Fizeram a escolta todinho pelo mar para chegarem aqui. Como a gente já aprendeu lá na frente, o porto que eles vinham, central de lá, era em Salvador. Então, muita gente da coroa portuguesa veio para cá. Muita gente mesmo. Aí, o que aconteceu? Vieram direto para onde? Qual era o porto principal, o Porto Seguro? Salvador. Então, chegou uma multidão de gente de lá da coroa portuguesa. Um monte de gente, artista, parentes, servos, um monte de gente mesmo. Não foi 10, 15, 20, não. Foi a família dos Mios para lá, aqui em Salvador, porque eles vieram por boa vontade para o Brasil? Não, eles vieram para escapar de Napoleão Bonaparte. Só que os ingleses não ajudaram eles chegarem aqui, né? Não fizeram a escolta deles, mas eles também disseram, eu vou ajudar vocês a chegarem lá no Brasil, porque Napoleão estava querendo dominar todo o continente europeu, né? E aí, como ele tinha perdido para a Inglaterra, estava aquela confusão toda. Aí Dom João correu para cá. Aí, como aqui no Brasil também tinha os portos, né? Ele disse, o pessoal da Inglaterra lá, né? Você, Dom João VI, vai fazer negócio comigo de eu poder vir para cá negociar aqui. Então, no caso, os portos do Brasil ficariam abertos para a Inglaterra. Ok aí? Tudo bem? Todo mundo entendeu esse processo? Napoleão, guerra, conflito com a Inglaterra. E a Inglaterra era coligada, não é que era amigo, mas eles tinham negociação com Portugal. E aí Napoleão, por raiva, disse, vou pegar Portugal também. Portugal fez o quê? Fugiu para o Brasil. E aí a Inglaterra disse, opa, vou para a América. Ajudou a passar todo o Atlântico, que o nosso oceano é o Atlântico. Chegou no Brasil e disse, mas os portos vai ser meu, beleza? Beleza.
o pessoal vieram todo mundo para a Bahia. Puf, todo mundo chegou lá no navio, passou pelo Atlântico e aí vieram para a Bahia. Só que depois de algum tempo que eles estavam na Bahia, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Fizeram todo o processo lá do Rio de Janeiro. Então, como o rei estava no Brasil, saiu da Bahia para o Rio de Janeiro, então ele modificou a cidade todinha. Então, ele investiu um monte de coisa no Rio de Janeiro. Trouxe muitas coisas positivas. Culturalmente, hoje em dia ainda está lá, né? Como a gente também tem aqui Palácio das Princesas, pontes, a gente tem um monte de coisa de acordo com a história. E daí ele fez o quê? Foi-se embora para o Rio de Janeiro. Nesse processo de 1808, ele trouxe 15 mil pessoas. Por isso que eu disse família do mil, muito mil. 15 mil pessoas de lá de Portugal, ele escalou aqui. Aí ele passou um mês em Salvador, conhecendo todo o processo. Só que Salvador, ele pegou e disse, não, não quero aqui, eu quero fazer o meu governo em outro lugar. O Rio de Janeiro, que era maior, né, tava todo mundo lá, ele se instalou lá. Como ele estava lá no Rio de Janeiro, então ele aderiu a algumas coisas que já tinha de Portugal, jogou para cá, e ele fez outras coisas, inovou. Então, vou jogar aqui no quadrozinho para vocês o que ele criou lá na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ler com a tia Carla? Aí, vamos lá. Ele criou, né, quando ele chegou para cá, que ele tinha que trazer inovação, porque aqui ainda era tudo muito fechado, e como tinha um rei no Brasil, então tinha que ter glamour, né, tinha que ter tudo. Aí ele criou a instalação da empresa Vitória Régia. O Banco do Brasil, não tem o Banco do Brasil de hoje, então antigamente foi criado pelo Dom João VI, quase que não saiu. Criou também o Arquivo Militar, o Jardim Botânico, a fábrica de pólvora, né, porque eles trabalhavam muito quando tinha guerra, essas coisas. Aí ele instalou museu, tá? Fez uma instalação lá, fez um espaço do museu. Também fez biblioteca, porque os portugueses eles liam muito, devem ler até hoje em dia. O Arsenal da Marinha, fez a escola, instalou a Escola de Medicina e de Artes aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eles também trouxeram muitas coisas para a nossa época, lá em 1808, gente. Então, eles trouxeram muitas coisas para a cultura daqui. Então, lá, aí Jardim Botânico, museu, banco, tá? E aí, quando eles vieram, então eles botaram com um rosto que tava, né, mais glamour, tinha que ter mais conhecimento, porque eles achavam que o pessoal daqui era muito bruto, apesar que era, né, porque a gente só consegue ganhar o mundo a partir da nossa oralização. Então, quanto mais a gente lê, né, mais a gente vai ter o que debater, o que conversar e o que argumentar. E aí ele instalou um bocado de coisa, fez fábricas, fez museus, fez jardim botânico, lá no Rio de Janeiro, porque foi onde ele instalou com sua família real. Aí, como ele trouxe muitas coisas positivas para o Brasil, também trouxe coisas também. O Brasil a gente já sabia, com essas revoluções que a gente está vendo nas aulas passadas, que os brasileiros não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo aqui. Como a coroa portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, o custo aumentaria, porque eles levantariam o imposto. Então, lembra lá do imposto do ouro que tinha que pagar de todo jeito, tendo ou não tendo? Estava acontecendo a mesma coisa. Eles queriam mais impostos porque a família real tinha que estar sempre alto, direitinho, bonitinho. E aí, o que é que acontece? O custo aumentou e muito. E os brasileiros estavam revoltados. Dom Pedro, o que é que ele fez? Dom Pedro era o filho de Dom João, tá? Que mais à frente ele vai assumir o posto da coroa portuguesa. Então, o rei de Portugal, não é que foi lá para o Rio de Janeiro, Dom João VI, ele pegava parte do dinheiro também e investia na guerra, no conflito que estava contra Napoleão Bonaparte. Só que, com muito custo, os brasileiros fazendo ocultado aqueles conflitos revoltados, porque estavam gastando muito para manter a família real, né? Porque eles não trabalhavam, mas tinha que ter imposto para pagar os luxos da corte. Então, em 1815, ele modificou, Dom João VI, a gente não era capitanias, ele modificou o Brasil para província, tá? Olha aqui, o tia Carla que é província. E os brasileiros se revoltaram cada vez mais, porque os impostos só subiam aí muito. Então, eles estavam trabalhando, morrendo de trabalhar para custear a família.
a família, obviamente, de Dom João VI. E o que é que aconteceu? A mãe de Dom João VI, que era Dona Maria, ela morreu em 1818. Então, automaticamente, ela era rainha e aí ele teve que substituir Dona Maria. Então, o que foi que aconteceu? Em 1818, Dona Maria morreu. Mas ele ainda estava aqui no Brasil, tá? Todo mundo estava aqui no Brasil porque correu de Napoleão para cá. Porque o conflito de Napoleão era com a Inglaterra, que ele queria deixar a Inglaterra fraca. Como é que a Inglaterra ia negociar se ele tinha fechado os portos, né? E aí, com o tempo, alguém tinha que assumir novamente a coroa portuguesa, já que Dona Maria estava morta. Então, a guerra acabou em 1821, um conflito que estava lá no continente europeu. Então, Dom João VI voltou para assumir o cargo, já que Dona Maria tinha falecido. Mas ele não ia deixar o Brasil a mercê. Ele deixou o filho dele. Quem era o filho dele que tinha que ela falou um pouquinho atrás? Dom Pedro. E aí, minha gente, ele, sabe o que ele ainda fez quando ele foi embora para Portugal, para assumir Portugal? Qual foi o nome do banco que tia Carla disse que ele instalou aqui quando veio com a família real? Banco do Brasil. Então, todo o dinheiro de impostos, de tudo que estava no Banco do Brasil, ele tirou todo o dinheiro e levou para Portugal. Imagine o povo brasileiro como é que já estavam revoltados, querendo a independência do Brasil. E foi isso que aconteceu. Quando a guerra acabou em 1828, como Dona Maria tinha sido falecida, ele teve que retornar para assumir seu trono. Então, ele voltou. E aí, ele deixou o regente assumindo o Brasil, mas o Brasil já estava pipocando que nem pipoca quando a gente bota no óleo e tá quente. Eles não aguentavam mais o que estavam fazendo a respeito dos impostos, sobre esse trabalho que eles estavam fazendo de pagar, e o pessoal só puxando da gente. E aí, todos os brasileiros queriam a independência do Brasil. Aí, Dom João VI ainda falou assim para Dom Pedro antes de ir embora com todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil. Aí ele, muito esperto, porque ele já tinha lá o pessoal que ficava de olho nos brasileiros, não é? Porque eles já estavam revoltados. Ele chegou pro filho, antes de pegar todo o dinheiro e ir embora para Portugal, e deixou a bomba na mão de Dom Pedro. Aí ele chegou e disse: Pedro, se o Brasil se separar de quem? De Portugal, que sejas para ti. Por quê? Lembra mais à frente, a gente vai ver a independência. Quem fez a independência foi Dom Pedro. Porque ele achava que se Dom Pedro desse a independência do Brasil, Dom Pedro, como filho dele, ainda iria respeitar tudo as ordens que ele mandasse. Então ele ainda diz assim no final: eu prefiro que sejas para ti do que para qualquer outro aventureiro. Então, para ele, aquele pessoal que fazia os conflitos, que queriam mostrar que a gente poderia ser independente, eram aventureiros. E até aí, na hora de ir embora, Dom João, vocês entenderam? Pedro, eu prefiro que seja para ti essa separação, que Dom Pedro, ele faça a separação, do que outra pessoa. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou todo o dinheiro do Banco do Brasil, deixou o Brasil sem reserva nenhuma e, foi-se embora para governar Portugal. Aí, esse episódio vai parar por aqui, porque a continuação de Dom Pedro, agora como regente, vai ficar para a próxima aula. Mas vocês compreenderam todo o processo, né? Vamos lá fazer uma retrospectiva rapidinho. Napoleão Bonaparte estava em conflito com a Inglaterra. E a Inglaterra era coligada com Portugal, porque eles faziam negociações. Aí Napoleão Bonaparte, que era representante francês, ele queria acabar com a economia da da Inglaterra, não é? Fechando os portos. E aí ele ia atacar Portugal, porque ele estava coligado com a Inglaterra. Aí o pessoal de Portugal ajudou a atravessar todo o Atlântico para chegar no Brasil, a família real com mais de 15 mil pessoas, mas também disse: os teus portos serão meus, então eu vou poder transitar pelos Atlânticos, beleza? Beleza, pelos oceanos, desculpa. Aí eles vieram para o Brasil, os anos fluindo tudo bom, comendo bom, se mudou, fez coisas tudo do impostos, e o povo brasileiro trabalhando. E aí ele pegou, guardando todo o dinheiro no Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil automaticamente era dele. E quando a mãe dele morreu e a guerra acabou, ele teve que voltar para Portugal, porque senão Portugal ficaria sem ninguém.
E ele deixou o filho dele aqui no Brasil, mas viu que já estava pegando fogo, porque ninguém aguentava mais as coisas da coroa portuguesa. E aí ele levou todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que era central, e foi-se embora para Portugal e deixou Dom Pedro aqui com todos os brasileiros pipocando porque queria independência de todo jeito. E ele ainda disse no final: Pedro, se o Brasil se separar, no caso de Portugal, que seja para ti, que tu que faça a independência, porque se tu fizer, eles vão ter respeito contigo e tu vai ser, querendo ou não, vai ouvir tudo que eu falar e vai mandar fazer tudo o que eu quero, tá? E aí o próximo capítulo, o que será que aconteceu com Dom Pedro? Será que Dom Pedro fez a independência do Brasil? Será que Dom Pedro não fez? Será que Dom Pedro obedeceu o pai dele? É só na próxima aula de história, tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês de história agora. Aí vocês vão pegar o livrinho de história de vocês e vai ler todo o contexto, sublinha e tal. Não se prendam só ao livro, vão pesquisar, vão olhar no YouTube, vão olhar o documentário. E tem um documentáriozinho que a tia Carla mandou pra vocês, tá? Também tem que assistir para ampliamento. Não é só o livro, não. A gente tem N coisas para estudar. Aí vocês vão responder a página 59, tá? Olha lá no que a tia Carla explicou não, conversou com vocês, pesquisa, vai a fundo. Temos a página 60 para vocês lerem e responderem e a página 61. Então, hoje nós temos a página 59, 60 e 61 para vocês resolverem de história. Outra coisa muito importante na nossa segunda-feira. Essa semana a gente vai, cai meu livro, homenagear o folclore brasileiro. Então, eu quero que vocês pesquisem para mim o que é o folclore brasileiro. O que é o folclore? Porque ele é importante pra gente. Eu quero que vocês pesquisem à tarde e vocês vão me dizer o que é o folclore para vocês. Tá? Então vocês vão fazer toda a atividade da 59, 60 e 60. Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre Dom João VI, sobre a família, e aí em 1808 eles vieram para cá, né? E aí eles se locomoveram através de navios, caravelas, e hoje a gente vai fazer um para vocês. Então, nosso momento maker hoje a gente vai utilizar bandeja de ovo, ou pode ser do ovo tradicional, ou pode ser de ovo de codorna. A tia Carla vai usar o de ovo de codorna, porque a outra bandeja grande eu não tenho aqui, mas se vocês tiverem, pode cortar e utilizar. Palito de churrasco, folha de papel e hidrocor, o que vocês queiram fazer nas caravelas, nas velas, que decorar, não é? No caso, o do lado de Portugal era uma cruz, então é o que a gente vai fazer no de tia Carla. Então, separa o material aí e vamos para o nosso momento maker. Agora eu peguei, ó, tá vendo? Vocês podem ter da outra em casa e cortar desse tamanho. Um palmo. Palmo não, né? 5 dedos, tá? E aí, 2 palitos de churrasco. Papel. Tesoura, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer? Primeiro momento, eu vou pegar o palito de churrasco e vou furar aqui. Vou furar um aqui no início e o outro no fim, tá? Devagarzinho, senão pode rasgar. Aqui, ó, mais ou menos eu vou furar aqui. Depois que vocês furarem a bandeja, é bem facilzinho pra gente fazer o nosso navio, nossa caravela. Aí a gente vai pegar papel e vai fazer 2 quadrados, 2 retângulos, um maior e outro menor. 2 retângulos, um maior e outro menor, tá? 2 na frente, 2 na parte de trás, ok aí? E aí a gente vai, ó, diminuir um pouquinho para não ficar do mesmo tamanho, só um pouquinho, até que ela vai cortar aqui. Cortei ao meio e agora eu vou diminuir um pouco, ó, tá vendo? Aí eu peguei o palito de churrasco e vou fazer um furinho aqui na pontinha, tá? Tem que ser centralizado. E outro furinho nessa pontinha aqui, ó. Ó, certo? Vamos fazer as velas certinho aí. Agora vamos fazer do menor. Vou pegar outra cor. E aí, deixa eu descer um pouquinho. E aí a gente vai fazer um movimento. Um maior, aí em cima, embaixo e também o outro nesse mesmo sistema, tá? A gente fura e iguala, ajeita. Ó. Certinho, aí é bem simplesinho, gente. E ele tem que ficar assim, ó, um no outro. Ó, eu vou encolhê-lo assim.
tá? E aí você junta logo primeiro e vai ficar assim. E depois vocês vão inverter, tá? Pega o menor e bota em cima e o maior embaixo. Aqui eu vou fazer uma cruzinha logo na primeira vela para representar o barcozinho, o navio, a caravela dos portugueses, tá? E vocês vão já colocar aqui, ó. Vai ficar assim. Eu coloquei uma fitinha de durexzinha, deixa eu botar aqui para vocês verem, para não ficar escorregando, tá, gente? Porque papel e palito de churrasco ele vai escorregar, tá bom? Aí eu vou fazer a outra agora. Na outra eu fiz, ó, tá vendo? Minha cruzinha, botei o maior embaixo e aqui eu vou encaixar, tá, gente? Ó, furinho aqui e vou aqui, ó. Tá certo? E aqui a gente vai encaixar na nossa bandejinha de ovo, tá? Vou encaixar e já trago pra vocês. E aqui nós temos a nossa navegação, que os portugueses vieram para o Brasil. Aqui dentro, quem fizer dessa pode botar sabão em pó, pode pintar de tinta, tá? Aqui tá nossas duas. Ó, que bem legalzinho. Aí aqui você decora, pode botar o nome de vocês, pode botar bonequinho pendurado. Pode fazer com essa ou com a outra. E aí vocês brincar que vocês também estavam lá nos mais de 15 mil pessoas que vieram para o Brasil, tá certo? Junto com o príncipe, Dom João, a mãe dele, a rainha Dona Maria, seu filho Dom Pedro. E aí curtir o make de vocês. Vamos pensar que a gente estava lá em 1808, tá bom? E vamos se divertir com as coisas que a gente tem em casa. Espero que vocês tenham gostado do make de vocês. Ok, aqui pode botar sabão em pó para fingir que é o Oceano Atlântico e curtir e brincar e se divertir, tá bom? Então, ó, bem legalzinho, bem simplesinhos. E lembrem da pesquisa que vocês têm que fazer. Como essa semana é a semana que a gente está falando do folclore brasileiro, então eu quero que vocês pesquisem sobre o que significa folclore, o que é que a gente tem dentro do folclore, danças, músicas, culinárias, lendas, o que temos, tá bom? Então tá aqui pra vocês, ok? Um beijo, meus amores.